respeito esse jogo. Total, eles Até demais, né? Se respeitaram muito. Os dois eu acho que adoraram o jogo, só eles. Porque o Abel foi muito claro que foi um jogo tático. O Abel disse que não gostou nada daquele 4-3 quando ele ganhou do Flamengo lá em Brasília. Na Supercopa. Disse que foi um jogo bagunçado, que não teve tática nenhuma. Ele fala isso na entrevista ontem. Então ontem, como cada um... Ontem era a cara daquela frase do Luxemburgo, né? O medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Eles não queriam um perder para o outro. Um não queria perder para o outro. Então, assim, ao invés do Abel montar o esquema para ver como eu vou ganhar do Flamengo, ele se preocupou como eu vou impedir que o Flamengo ganhe de mim. E vice-versa. Os dois queriam tirar as armas do adversário. Isso é a minha opinião. Aí o jogo ficou chato. Um jogo que teve, estou somando aqui, 37 faltas, 9 cartões amarelos. Sabe quantos chutes o Palmeiras deu no gol? 1. E o Flamengo, 3. Primeiro tempo, 0 do Palmeiras e 1 do Flamengo. Segundo tempo, 2-1 de chutes. Então é muito pouco pelo que a gente esperava. Olha lá, finalizações, ó. A gente está vendo os números gerais da partida, né? Não é que é Posse pouco de pelo bola que a gente dividida, queria, né? finalizações gerais um pouco mais do Palmeiras, certas mais do Flamengo. Agora eu acho que o que chama a As atenção... finalizações certas ali, as do Flamengo, 2 que o Everton tocou com a mão pra fora e uma que o Everton pegou embaixo. E foi o lateral direito que chutou, inclusive, o Everton pegou embaixo. Só. O chute do Arrascaeta. É, uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo. O Arrascaeta bateu a queda do segundo tempo e o Palmeiras teve... A finalização que o goleiro pegou foi a cabeçada do Flaco Lopes. Foi do Flaco? Foi do Flaco Lopes, no finalzinho do primeiro tempo. Sim, a bola foi. cruzada no Rios. E ele dá a cabeçada do Murilo foi Teve perigosa, uma mas bola foi do pra Murilo, fora. só que não conta como finalização, porque não foi defesa As do duas goleiro, mais né? perigosas. Foi pra fora. Foi fora? muito perigoso, o goleiro estava parado. Se ele acerta o gol, o Rossi nem ia. Então, eu achei essa a mais Mas não perigosa conta, de porque é todas, mas pra não fora. conta Tem a como do Conta como finalização. finalização, mas não serve. mais perigosa daquela que foi no gol, né? Essa Essa cabeçada cabeçada, ó, passa do lado, o Rossi fica parado. Essa. Não tinha reação. Essa aí. Ele vai lá olhar a bola e não ia dar. Mas assim, pra eles, eu acho que eles adoraram os dois técnicos, que ficaram estudando um ao outro. E aí foi bom pra quem? O resultado? Pros dois? O Bragantino, que tá na liderança. Não, sabe o que eu acho, Pascoal? Não sei se foi vocês ruim, vão não. concordar comigo, mas assim, o Abel, ele estrategicamente já fez isso outras vezes, né? De tentar segurar o adversário e atacar nas brechas, atacar quando tem esse espaço. Ver o Flamengo fazendo isso é um pouco mais novidade. Acho que é uma característica do Tite e ele traz isso defensivamente. Do mesmo jeito que toma poucos gols, também às vezes abre mão de ir para o jogo da maneira que o rubro-negro está acostumado. E aí tem assim, o Palmeiras empatou em casa. O Flamengo não perdeu para um rival direto fora de casa. Então, do ponto de vista de localização do jogo, o jogo de volta no Maracanã, é melhor para o Flamengo. Mas o Tite ainda tenta, no segundo tempo, propor um pouco mais do jogo do que o Abel. Então, se alguém busca a vitória, ainda que minimamente, porque foi tudo muito parecido, é o Flamengo. A diferença entre os dois é a entrada do De La Cruz. E do É um Pedro, jogador- né? Hã? E do Pedro. Mais do que o do Pedro, o De La Cruz. Porque o Pedro também não conseguiu trabalhar muito no meio dos 3 zagueiros do Palmeiras. Quando o Palmeiras tira um zagueiro, né? Aí fica um pouco mais fácil. O Gomes está com muita dificuldade ainda. O Gomes está correndo mancando. Né? Esse é o olho de repórter, o cara que fica atrás do gol uns 40 anos da vida, ele bate o olho e sai. Como é que é a frase, Pascoal? O que só você viu? Não é gol, mas é o que só você viu. Esse era o Silvio Luiz. Poxa, o Silvio Luiz está se recuperando, que ele tenha muita sorte que se recupere bem. Eu fico aqui na expectativa de ver o Gomes voltar a jogar o que jogava o Gomes. Porque essa lesão no pé dele, aquele pisão que ele tomou no pé que teve uma pequena fratura, me parece que ele está com problema. Ele chegou todas atrasado. Todas ele chegou atrasado para marcar um jogador perigoso como é o Bruno Henrique. Numa até, o Mike teve que vir, deu uma sarrafada, tomou o cartão amarelo perto da linha da grande área no primeiro tempo. O Bruno Henrique, para mim, foi o destaque do Flamengo. Agora ele pegou o melhor jogador da partida para marcar, né? O Bruno Henrique, para mim, foi o melhor disparado, melhor do que o Endrick do outro lado. Tem poucos destaques. Rascaeta ficou encaixotado por causa desse jogo tático. O outro falou, vou segurar o Rascaeta e tal. Também. Mas o Bruno tentou. O Bruno Henrique tentou, foi para cima. Acho que se ele continuar assim, Everton Ribeiro... É um Cebolinha. Desculpa, o Everton Cebolinha pode voltar pro banco. Eu acho. Ele vai jogar de que lado do campo? Do lado esquerdo, lógico, claro. aí, Não, e o Everton Cebolinha joga do lado direito? Não, joga do esquerdo. Porque eu tô brincando, porque eu falo que ele não rende na direita. Não, ele vai jogar na esquerda. O que eu quero dizer é o seguinte, claro que o Tite está olhando e viu que o cara rende também. O titular, no começo agora do Tite, era o Cebolinha. Deu brecha. Pô, competitividade entre eles é imensa, esse time tem muito talento. Aí entra um agora e começa a voar. Quando o outro voltar, talvez a gente tenha que coçar a cabeça e ver o que vai fazer. Eu tenho uma pergunta a respeito disso tudo, né? A minha pergunta é, era o momento para a estreia do Carlinhos? O Zinho vai responder essa pergunta pra você. Não, eu vou começar discordando de você. Já me dei mal. Não, porque você comentou que acha que o Tite foi mais ousado, né? Não, no segundo tempo ele parte final tenta do jogo. propor um pouco mais o Depois jogo. dos Mas eu acho que o Abel também Atrás. tentou. Quando ele tirou um terceiro zagueiro, ele colocou mais um homem de frente. Não, aí botou Sim, o ele tem Lázaro uma de um resposta ao lado, que o botou o Tite Estevão tinha no feito. outro. Ele Hendrick colocou o passou Estevão pra lá e frente. colocou o Rony. Tirou um zagueiro, né? Aí ele mexe na frente, tira o Flaco Lopes, porque o Rony fica com... Ele tentou também. Assim, é que tecnicamente os jogadores não estavam num dia inspirado. Não estavam. Os próprios jogadores levaram para campo essa rivalidade. Não podemos perder para o rival. Queira ou não queira, eles têm essa coisa assim, É a sabe? maior rivalidade do Brasil. Os dois times que vão brigar pelos títulos e sabe que uma derrota nesse jogo, a repercussão é muito, muito maior. Claro. E pro Palmeiras, então, que tinha perdido pro Inter em casa... Estava em casa, é. Então, assim, o Palmeiras não perder esse jogo era fundamental também. O Flamengo estava fora de casa. Eu acho que assim, o Tite começa esse jogo com os dois volantes de marcação, porque ele está nesse rodízio de poupar, de dar mais energia para jogadores num jogo seguinte. A Arrascaeta não joga no Maracanã contra o São Paulo, né? Ficou fora E aí joga esse jogo todo. Aí agora ele segurou. Mas te respondendo, ou respondendo ao Pascoal, eu não começaria com o Carlinhos esse jogo. Não começaria. Justamente por esse peso que você está trazendo. E mesmo quando você olha para o outro lado, tem 3 zagueiros, Luan, Murilo e o Gustavo Gomes. Para você ter 2 jogadores abertos e só um centroavante, se o Tite joga com 2 homens por dentro, o Bruno Henrique está mais próximo do Carlinhos, para pelo menos ter 2 em cima dos 3 zagueiros, nem isso taticamente o Tite mudou.
olhou assim, tá com 3 zagueiros. Bruno Henrique, vai e adianta um pouquinho o Ayrton Lucas para bater no ala, vamos dizer assim, que era o Mike, mas ele não fez isso. Então ficou 2 homens abertos, o Arrascaeta não estava naquele dia inspirado. É bem marcado também ali, né? Bem marcado. O Aníbal marca bem. O cara ficar em cima dele. Mas eu digo assim, o Carlinhos ficou sozinho, isolado. Sim. Não tinha um cara próximo dele e 3 zagueiros para marcá-lo. Tô aqui como advogado dele mesmo, e ele estreando, ainda ganhando um ritmo, ainda conhecendo os companheiros. Talvez aconteceria isso com o Pedro, talvez. É que o Pedro tem mais recursos, tem mais Mas experiência, pivô, sai mais volta, da sai da área. área, Exatamente. Volta. Já é o cara já campeão outro de tudo no Flamengo, Lógico. é outro patamar. Cada jogo um gol. o E Pedro aí tem, você né? chega no intervalo, já tira, fica aquela coisa assim, foi mal demais na estreia, Não acho não. fica um peso. Eu não começaria com ele. Mas eu não acho que ele jogou mal, acho que a bola não chegou. Não, ele não jogou, O gente. Flávio Lopes. Não é que ele não jogou mal, não jogou bem, ele não jogou. Pegou na bola. Teve uma chance, eu acho. O Flaco teve uma cabeçada. Foi que conta como defesa do goleiro. O Flaco Lopes não tocou na bola também. Porque os times estavam bem marcados, gente. É isso O Veiga. Um não queria O Veiga deixar e o brecha pro outro. Arrascaeta. A gente pode falar desses 2 caras. Esses 2 caras são talentosos demais. Né? São especiais. Bola parada, a falta, o escanteio, a falta lateral, a falta frontal. Esses caras são especiais. Eles quase não pegaram na bola. Por quê? Porque em todo canto que eles iam, tinha uma sombra. E eles não conseguiam jogar. O Flamengo joga com 2 volantes e um especificamente em cima do Rafael Veiga. Quando o Veiga virava para a esquerda, né? Tava ali o Alan. E o jogo, principalmente no primeiro tempo, na minha visão de jogo, ele ficou de intermediária a intermediária. A bola não chegou muito dentro da área, no Essa é a setor bola do deles. Flaco Lopes. Uma bola no primeiro Mas tempo. pouquíssimo, né? Pouquíssimo. O Mauro Naves trouxe Sem pra chance gente ali, ó. um chute no gol Sem do Palmeiras. chance também, né? Uma bola muito... Não estava tão frontal, assim, essa cabeçada. Não foi E quando ele sai dos 2 zagueiros, né? Sabe Ele aquele ganha negócio do detalhe? Varela, essa bola. Era um jogo pra ganhar no detalhe? Eles deixaram bem claro isso. Podia ganhar uma bola parada. O Abel cita isso. Tipo, teve a chance no gol do Aníbal, que estava Verdade, claramente ninguém foi impedido. pra vencer. Sim, Como... e do Murilo, né? A cabeçada. Não, e como o Tite também podia ter naquela falta que o De La Cruz bateu, se ele tá tão inspirado quanto esteve contra o Atlético Goianiense, aí ganhava no tal do detalhe, que era uma bola parada. Eles apostaram muito nisso. O Rafael Veiga vem mal já há algum tempo. E ontem o Abel contou que a culpa é dele. O Rafael acertou, só errou um passe dos 15 ou 18 que ele deu, mas esses 15 e 18 não foram assistências, foram passes mais laterais, etc. Então não é que ele estivesse errando os passes. Mas o Abel contou e a gente acredita. Só que ele deixou claro o seguinte: ele não tem quem colocar no lugar do Rafael. Então ele fica pensando, vou poupar esse jogo, vou poupar no próximo. E ele Mas tá o garoto que insistindo. veio, o Como? Rômulo, não é dessa função? O garoto que ainda tá fazendo, ele está sendo introduzido no elenco. É. Depois ele vai começar a participar Mas agora, dos jogos. quando ele tiver bem, vai chegar um que... Mas joga não é ali. também Que o que joga você ali. falou em relação ao Carlinhos. Eu acho que assim, se é pesado pro Carlinhos estar num jogo desse, talvez também fosse pro Rômulo. Porque quer ver uma coisa? Tudo bem, o Veiga não é o mesmo da temporada passada. Sim. Ele tentou fazer o melhor que ele pôde, tem a questão física, mas também tem um Veiga marcado, também tem um Veiga sozinho. Coloca a tela pra gente, por favor. E eu acho que assim, o Arrascaeta do outro lado, no primeiro tempo, também fica ali isolado, também fica sem espaço pra O jogar. Aníbal, como só tem um armador do Flamengo, o Aníbal tomou conta dele sorrindo. Pois é, e aí o mesmo acontece com o Veiga do outro lado, porque só tinha ele de criação. Então, olha ali a movimentação dele. Falei que ele errou só um campo. passe, ó. Ele tentou 19 e acertou 18. Mas que passes foram esses? Algum que deu assistência e deixou tava alguém ali, na ó, cara? tá ali, Não. ó. Entendeu? Não, é isso que eu falei. Eu falei, ó, ele não errou muito, mas são passes, finalizações 0. passes muito do lado, assim, ele não deixou ninguém na cara do gol, nem nada. Você falar, tecnicamente, o cara tentou 19 e acertou 18, ele tá bem, mas passes da onde? Daqui pra você? Passes bem marcado, curtos, fica alguém entendeu? em cima dele, fica cruzamento, outro. Só que a gente fica vendo isso, Eu e ficava sabe da maluco com essa qualidade dele. estatística no clube. É, né? Nossa, ficava doido. Vinha o mestre Antônio Lopes. Ô, Zinho, cadeira, hein? Olha aqui, os passes errados seu. Olha a porcentagem. Olha aqui, ó, o Mauro Galvão. Acertou tudo. Aí eu... Onde que o Mauro Galvão tá posicionado, ô professor? Ô, Antônio Lopes. Esse passe Ó, foi lá na pro outro defesa, zagueiro. tocando aqui. Mauro Galvão, monstro. Lógico. Mas, pô, assim, o risco de passe errado é muito maior no meio campo, né? Lógico, tá marcado, Você tentar né? um passe ali, muito mais marcação. Então, assim, essas estatísticas, às vezes, eu fico também... Não, claro. porque, em mas tese, por os isso números que eu- são bons ali, são né? ótimos, mas por isso que eu digo, a gente tem que observar. Ontem eu estava no Sport Center e falando com o pessoal que estava lá. Natália, tava Com você, principalmente a Natália. Natália. Eu falei, Natália, mas eu queria saber como é que foram esses passes, né? Podia ter uma apuração. Ela, na hora, me respondeu tudo passe curto. Não teve nenhuma assistência. Porque eles Ela estavam muito tinha se marcados, então atentado eles pra tinham isso. que tocar a bola pro lado, assim que chegava a marcação, às vezes dupla, inclusive, né? Exato. E o mesmo aconteceu, acho que com o Arrascaeta. O Arrascaeta também ficou meio encaixotado na marcação. Melhorou quando entrou o De La Cruz, aí, né? Mas aí tinha duas Aí preocupações. quando entra o De La Cruz, duplica a preocupação. Tanto que ele mesmo, Arrascaeta, já com o De La Cruz em campo, dá aquele tapa pro lado, na jogada do Bruno Henrique, e tenta a finalização que o Everton bota pra fora. Ainda entrou o Gerson também, que tem uma criatividade. Isso, sai ele mais. o Gerson ainda não tá pronto pra jogar, né? A hora que Ele fez tiver... uma cirurgia no rim, a previsão era que ele voltasse no fim, agora, e ele já voltou Mas 2, 3 semanas o antes. Gerson é um jogador diferente, gente. Esse é um jogador que pode Teve um contar com momento do ele. jogo ali que ficou o time que muita gente acha que vai ser o ideal, né? Mas essa coisa de time ideal no Flamengo é uma coisa que tem me preocupado diante das entrevistas, diante das justificativas de como poupar. Porque, por exemplo, a comissão técnica, tá todo mundo ali fazendo o seu papel, explicando a carga de cada um, a tecnologia tá aí para isso, mas eu acho que existe um risco do excesso. Quando você começa a pensar só para frente, você abre mão do presente. Para mim foi o que aconteceu no jogo de ontem. Não entrar com o Pedro num jogo como esse, ok, eu não vou discutir volante, a opção do Tite, é como ele gosta de jogar, se sentiu mais seguro, mas você não entrar com o Pedro num jogo deste tamanho, num jogo que o Brasil inteiro parou para ver, porque tem uma carga física, pra mim já começa a ser assim, a um única outro lado. explicação é essa coisa da fisiologia do clube, chamou o Tite, mostrou, ó, risco de contusão, de lesão, tá desgastado, é melhor controlar a minutagem dele. Aí, assim, os clubes estão estruturados hoje para isso, né?
tem um departamento que os treinadores têm aproveitado e tem que ser assim, né? O Claro, futebol evoluiu claro. nesse sentido. A ciência está aí para mostrar e evitar lesões. Então, assim, se o cara entra também e de repente se machuca e fica de fora muito tempo, a gente estaria falando diferente. Pô, também o cara tava assim, com um problema e forçou e sentiu só porque era um jogo contra o Palmeiras. Mas, friamente... Chega a Mas ser não São tem o Paulo, outro com 14 lado? no departamento O pastor médico. Não, eu fala acho que assim, assim, jogador tudo bem, bom ele tem não que tem começar condição. jogando. Não, Ele- começa e tira, começa e dosa. Porque, sabe por quê? Porque, me corrija se eu estiver errado, você que jogou bola aqui, não fui eu. Mas assim, no começo do jogo, tá todo mundo mais descansado, tá todo mundo fazendo pressão. Se você tem um cara de mais qualidade ali desde o início, a chance de você ir melhor não é maior do que quando você coloca ele quando os outros 8 já estão cansados? Não, o momento hoje do Pedro e do Carlinhos, cara, não tem o lógico. que falar. Né? É uma grande oportunidade pro Carlinhos, vai entrando aos poucos, mas assim, não era esse jogo que você ia falar assim, ó, Carlinhos vai ser o cara ali, vai decidir. Difícil. Ainda mais os treinadores priorizando a parte tática. Foi falado nas entrevistas. A prioridade dos treinadores foi pular o adversário. Não foi usar só as suas características ofensivas. Tanto é que, tecnicamente, o jogo não foi bom. O Palmeiras tem um pouquinho de espaço quando o Mike começa a avançar pela direita, ainda no primeiro tempo. Né? Mas nada muito assim de chamar a atenção. Na etapa complementar, depois, com a entrada do De La Cruz, o Mike começa também. Porque o problema do Mike era a marcação no Bruno Henrique. Quando o Palmeiras tinha 3 zagueiros, ele tentou alguma coisa em termos de evolução, mas isso nem sempre é possível, porque tem muita gente para marcar. E eu acho muito legal esse tipo de respeito, né? Porque mostra que o Flamengo e o Palmeiras estão nesse nível mesmo de entendimento deles. Né? Olha, a gente tem que respeitar esse time, porque eles são capazes de nos vencer. Os dois. O Palmeiras venceu o Flamengo venceu o Palmeiras. Eu acho que esse nível de respeito é um nível muito legal. Os caras entenderem, porque de repente se vai um de peito aberto e perde o jogo, hoje a gente já tá vendo? Ó, também vai Gostou do escancar. jogo? Mas vai lá e a gente vai falar aqui, tá vendo? Vai lá todo escancarado, vai lá tudo aberto, tomou uma chacoalhada, entendeu? A gente já tá falando isso aqui. Agora não. Gostou do jogo, então? O quê? Você tá aí abraçado, não é à toa que você tá aí no telão junto com o Tite e com o Abel. Você gostou do jogo? Não, eu não gostei. O jogo não foi bom. Aliás, é um daqueles jogos que tem que devolver metade do ingresso pro torcedor, porque não teve 50% de bola rolando. Quando não tem menos 50% de bola rolando, tem que devolver metade do ingresso pro cara. O cara não viu o jogo, eu vi um tempo só. O jogo foi muito truncado, o jogo foi feio. Aconteceram 2 substituições do Flamengo, que eu acho que eu estou pensando no futuro. Você falou de futuro, presente. É o Gerson entrando no lugar do Alan, quando o Gerson estiver 100%, e saindo o Luiz Araújo para entrar O De La o Cruz. De La Cruz. Agora, como vão se Algema? arrumar no time? Não, estou falando os 11 que devem ser. Foi o que eu os falei. ideais. Em algum momento do jogo, Foi um o- time considerado por muita Era gente esse, ideal. é, A o gente ideal. tá falando assim, Rossi, Varela, Isso. o Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí jogou Eric Pulgar, Gerson e De La Cruz, eu vi eles revezando. Às vezes o Gerson estava pela direita, De La Cruz por Isso. dentro, É o que deve às vezes eles acontecer, invertiam. Aí o Arrascaeta, o Bruno Henrique pela esquerda, que aí vai ser Bruno Henrique, o Cebolinha e Pedro. É isso aí, é o time. Esse é o time principal. Agora, falei aí que foi muito bem o Bruno, mas acho que o Dorival, que estava lá assistindo, deve ter se impressionado de novo com o Fabrício, você falou, na defesa. Jogou muito bem. E do lado de lá, o melhor zagueiro para mim foi o Luan. Mais Foi, do que o também Gomes achei. e outro. Foi o Luan lá. Agora o Fabrício. Aí ontem a gente discutia, né? Eu até me antecipei, falei, lá o Dorival ontem já escreveu, chamar ele de volta para a seleção, até porque ele fez 2 bons jogos. Aí me lembraram dos que estão de fora, né? Que eles foram Militão. chamados porque os outros estavam machucados. Eu acho que o Marquinhos Dorival foi machucado gosta... Também foi Também, cortado. né? Militão e Marquinhos. E eu acho que ele gosta do Gabriel Magalhães. Eu acho que é um zagueiro pro Dorival e para outros. Então, assim, mesmo ele indo bem... Mas o tendo Murilo bem- foi convocado primeiro que o Fabrício, mas quem jogou foi o Foi o Fabrício. Fabrício, pois A é. disputa vai ser Murilo, Fabrício, Beraldo. Então, aí você vai ter Marquinhos, vamos supor que todo mundo bem. Marquinhos, Militão. Beraldo e mais um. Beraldo Não no final sei, fez gol. não E sei. agora Mas Beraldo esse dia- pra você tá à frente ele de jogou de Fabrício lateral, e Murilo? ele jogou de lateral esquerdo. Ele também PSG joga. e fez gol. Também joga de Ele fez lateral gol. esquerdo. Ah, Mas não o- sei, é que eu achei assim, pelo que jogou, e o Dorival estando lá, nem era pra estar o Dorival, ele que quis ir, porque ele Mas tinha um nesse assistido o jogo que o Dorival não vai chamar e que vocês citaram alguns e eu gostei, foi o Aníbal. Ai, Gostei vai dele como chamar. primeiro volante. Puxa vida. Eu gostei dele como primeiro volante. Não Não, vai tô chamar falando, que pra voltar não pro tem jogo, eu te ajudei pra voltar Não, pro não, jogo. eu senti, Porque a gente foi lá na comprometimento seleção tático, brasileira. comprometimento tático. Obrigado, Você me Petra. deu uma olhada assim, eu falei, opa. Chamou pro jogo de novo. Não, mas eu gostei.